né? Mas amém. Olha, um prazer conhecer vocês, o pastor, né, e todos vocês aqui. Muito obrigada pelo convite, pela confiança, pelo acolhimento. Espero que Deus possa, nessa manhã, né, nos abençoar e nos edificar com aquilo que Ele mesmo trouxe para o nosso coração. Quem estiver aí controlando os slides, pode colocar. Eu até perguntei se tinha um passador, porque aí eu controlava no meu tempo, não precisava ficar passando, né, pedindo para passar, mas sem problemas. Eu vou sinalizando aqui, ok? Acho que é você ir atrás, né? Então, a gente vai fazendo assim. Deixa eu me apresentar rapidamente, e à medida que eu me apresento, eu apresento a missão também. Meu nome é Débora, sou Débora Fonseca, sou membro da Igreja Presbiteriana do bairro de Jardim Camburi, pastor Ronildo, Miguel, né? Um abraço já trago da igreja para vocês. Sou casada, tenho 2 filhos. Atualmente, eu tenho uma formação já de algum tempo em psicologia, então estou trabalhando com atendimento psicoterapêutico, mas tenho formação em direito também já atuei como advogada. Então, essas 2 profissões, elas fizeram aí parte da minha vida, essa última está fazendo agora. Desde 2001, nós começamos um trabalho na nossa igreja, Luz na Noite, um trabalho inicialmente evangelístico dos profissionais do sexo que ficavam ali na orla de Camburi, alguns ainda ficam. Era incômodo para nós irmos à igreja e passarmos por aquele local. Quem se lembra ali da estrutura, hoje tem um parque bonito, né? Ali no final, mas ali antigamente era um motel ao céu aberto chamado Final Feliz, né? Era conhecido assim. E era incômodo para nós passar por ali, ver a galera ali na prostituição e não fazermos nada. E isso começou a inquietar o nosso coração, então nós começamos daí por que não começarmos a conhecê-los, evangelizá-los, e foi aí que começou o Luz na Noite, tá? Em 2001. E aí a gente começou assim despretensiosamente fazendo esses evangelismos, e esse trabalho ele foi ganhando, à medida que a gente sempre começava algo, a gente via que a carência era muito grande. Então começamos fazendo evangelismos. E aí nós começamos a reparar que eles queriam e nos pediam visitas residenciais. E nós começamos a visitá-los residencialmente também. Depois nós começamos a pensar, olha, a gente tem que convidar a igreja, eles a nossa igreja. Mas será que a igreja vai acolher bem? Por exemplo, se chegar um travesti, né, muito caricato aqui, como é que fica a reação dos irmãos? E aí a gente começou a ter a ideia de trabalhar seminários sobre sexualidade na nossa igreja, para trabalhar a nossa igreja. Essa era a nossa ideia inicial. A gente sempre começava com uma ideia inicial e Deus expandia. E aí o que aconteceu? A gente começou a fazer o seminário, e a gente começou a reparar, era um por ano, a gente chamando lideranças de ministérios de outros estados. A gente começou a reparar, tá ok, que pessoas de outros estados, outras igrejas e outros municípios se inscreviam no nosso seminário. A carência, a demanda era sempre muito grande, compreenderam? Então, a gente fazia um por ano, era gente de Brasília, gente do Sul, gente não sei aonde aparecendo. Eu falava, gente, meu Deus, o que é isso, né? E aí, essas pessoas vinham, se alimentavam e nos perguntavam, e aí, vocês já pensaram em dar um curso? Curso? Não, nunca pensamos. Aí, ao todo, nós fizemos naquela época ali, sendo anuais, né? 12 seminários sobre sexualidade, um por ano, um congresso sobre sexualidade, em parceria com a Batista de Jardim Camburi, depois com a Batista da Praia do Canto, nós fizemos um curso sobre sexualidade, editamos 8 vezes esse curso. Mas o que acontece? A gente ia falar sobre isso, e aí, de repente, alguém chegava e falava, a minha igreja precisa saber sobre isso. E aí nós começamos a ser convidados para falar em igrejas, sobre um tema que a gente estava começando, a gente começou evangelizando. Bom, então, para falar, a gente precisa estudar. Percebo que, na época, eu era advogado, não era psicólogo, ok? E aí, ok, vamos estudar, vamos aprender, vamos começar. E eu me lembro, a primeira igreja que eu falei, foi uma batista também, de Maruípe. Foi a primeira igreja que eu falei. E aí, quando eu termino de dar a palestra, o que acontece? Um outro nicho se abre. Alguém me chama, eu sou membro aqui de uma outra igreja evangélica, mas eu tenho esse problema. Entenderam?
o outro nicho estava dentro das igrejas. Adolescentes, jovens, famílias me pedindo ajuda, porque a gente começou a trabalhar com evangelismo na Orla de Cambori, e aí eu comecei a ouvir muito uma expressão: olha, você começou a trabalhar com isso, você deve entender disso. Compreendeu? Aí eu olhava, bom, então foi daí que inclusive nasceu o nosso livro, né? Que foi outro nicho que Deus nos deu, né? Que é esse livro que eu trago aqui para você conhecer, Aconselhando Cristãos em Luta com a Homossexualidade, que é um livro onde a gente tentou fazer pesquisa e trazer um pouco do nosso trabalho de aconselhamento naquela época, né? E até hoje, né? Bom, e ali, gente, eu fui tirando o tempo do meu trabalho de advogada, e eu tinha uma sala na época, eu fui recebendo pessoas, e pessoas, e pessoas, e eu comecei evangelizando na Orla de Cambori, e o que eu via das prostitutas e dos travestis? Eu já fui crente, a minha família é cristã, eu já encontrei ex-seminaristas, ex-músicos, ex-pianistas de igreja que ministravam em louvor e estavam se prostituindo na Orla de Cambori. E esse era um público. O outro público era esse, o escondido da igreja, porque tinha medo de revelar para o pastor, para a liderança, de pedir ajuda, e me procurava, porque eu devia entender disso. Então eu dava um ambiente de escuta, de sigilo, e eu tentava caminhar como eu podia, com os recursos que eu tinha com essas pessoas. E aí o outro público vieram as famílias desesperadas. O que eu faço? Eu sempre criei meu filho no Evangelho, batizado na igreja, ocupou todos os cargos de liderança, e agora ele está envolvido com essa questão. Então, perceberam? Nós começamos fazendo tímidos evangelismos, e eram tímidos mesmo. Quem me conhece sabe que não é a minha praia evangelizar, eu sou de ficar escutando, caminhando com a pessoa. Meus evangelismos sempre viravam isso, ok? Enquanto os evangelistas de dons mesmo evangelizavam 5, 6, eu estava na primeira pessoa ainda, escutando, ouvindo. Mas Deus vai usando. Desses evangelismos nasceram os luais, que eram cultos ali na praia de Cambori. Desses cultos nasceram a ideia de, olha, quem pode ofertar um curso para eles, para agregar renda, para ver se eles saem da prostituição, porque é muito fácil julgar, irmão, quem está na prostituição, mas é dali que eles pagam as contas. E então tinha uma irmã que tem formação em estética, né? E eles gostam muito dessa área. Então o que aconteceu? Tinha um travesti que aprendeu com ela vários cursos e abandonou a prostituição, e hoje ele tem um salão de beleza lá em Belo Horizonte, numa cidade do interior de Belo Horizonte, né? Houve uma outra situação de uma moça de prostituição que engravidou, e era elas engravidarem, e a gente corria atrás, porque aí a gente começava a fazer chá de bebê, chá disso, chá daquilo, e ia ganhando a pessoa. E essa moça também abandonou a prostituição, pelo carinho que a gente teve com ela. Não são muitos que a gente conheça, porque era muito rotativo. Às vezes você via a pessoa num dia, nunca mais via. Mas a palavra a gente crê que faz a diferença, não é? Então, assim, fizemos muitos relacionamentos e sempre fomos muito tratados, bem tratados por esse público. Lembrando, público que veio de igreja, eu já fui visitar a família aqui na Serra, de um travesti, cheguei lá, ele tinha também um irmão homossexual, e a família era cristã, a mãe todo dia lá de joelho, orando por esses filhos. Muita dor, muita tristeza, mas a mãe pagando o preço, o pai também da igreja. Enfim, o que eu quero falar, iniciar com essa apresentação? Que não adianta a gente fechar os olhos, não adianta a gente ignorar, não adianta a gente achar que a gente está numa bolha. Nós não estamos. O próprio Senhor Jesus nos disse o quê? Neste mundo passareis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós, querendo ou não, vivemos neste mundo, e esse mundo, ele é afetado por uma série de enfermidades, de pecados,
Nós somos impactados o tempo inteiro na nossa família, que nós cantamos aqui, que nós consagramos aqui, e os nossos filhos são impactados na escola. Você adolescente, você jovem, você é impactado com o que você ouve, com o que você vê, com as experiências que você tem. E nós precisamos acordar, despertar desse sono que muitas vezes a gente entra, ok? Então, a minha palavra, ela começa desse despertamento, ok? Quando eu fizer assim, ó, mas eu te aviso também, pode passar, ok? Nosso despertamento, porque a família, é da família que se originam todas essas coisas: identidade, propósito, pertencimento e sexualidade. Nós não nascemos prontos. Quando um bebê, ele vem ao mundo, ele vem com um kit anatômico, fisiológico, para ele ser menino ou para ele ser menina. Ele vem com um plano celestial também para a vida dele. Mas ele sabe disso? Um bebê sabe? Quem tem o privilégio e a responsabilidade de anunciar quem esse bebê é, o valor e a relevância dele para o mundo, de dar os primeiros sensos de propósito para ele, de mostrar na convivência sobre sexualidade sadia. Quem? A família. E a gente está falando de papai e mamãe, ou de outras pessoas significativas que estejam na casa. Talvez irmãos, talvez avós, tios, mas são a família. A família tem esse privilégio e essa responsabilidade. Pode passar, né? Então, é no interior da família que o indivíduo mantém os seus primeiros relacionamentos interpessoais, com pessoas significativas, estabelecendo trocas emocionais, que funcionam como suporte afetivo importante quando os indivíduos atingem a idade adulta. Criar filhos é simples, educar não é fácil. Educar não é fácil. Numa família, nós aprendemos desde como sentar à mesa, de comer com garfo e faca, de pedir licença, de dizer bom dia, obrigado, boa tarde, boa noite, olá, até, enfim. Mas nós aprendemos trocas mais profundas, que vão impactar a forma como eu me relaciono, que vão impactar a forma como eu namoro, como eu me caso, os meus trabalhos, os meus estudos, as minhas pretensões de vida. Isso não nasce com a gente, isso é trocado, isso é dado. A gente não nasce com uma mochila de identidade, de propósito, de sexualidade nas costas. Então, a família, nessas trocas emocionais, elas são essenciais para o desenvolvimento dos indivíduos e para a aquisição de condições físicas e mentais. E quando eu estou falando de mentais, eu estou falando de suporte afetivo, para a gente seguir a nossa vida sem tanta depressão e ansiedade. Percebam, então, que a família é um grande privilégio e é uma grande responsabilidade. Pode passar, né? Então, nessa família aqui, eu vou ter uma origem de tudo. Eu vou nascer, eu vou crescer, eu vou amadurecer, eu vou envelhecer e eu vou morrer. Muitas coisas que você faz hoje é fruto do que você aprendeu. E mesmo as coisas que você aprendeu e que você dizia, quando eu crescer, eu jamais vou ser igual ao meu pai e minha mãe, nesse quesito, lá na frente você acaba repetindo sem perceber, porque te marca e você vive com base nessa influência. Pode passar. E aí, gente, a gente tem que ter algumas diferenças aqui, né? Sobre a educação de um bebê e a educação, por exemplo, de um bebê girafa. O bebê girafa, quando ele nasce, eu não sei se vocês já acompanharam no programa de vídeo animal, né? Primeiro que ele já despenca daquela altura, né? Da girafa. Então, ele já nasce... Não é? O que é esse nascimento, né? Mas o interessante, sabe o que é? O bebê nasce, daqui a pouquinho ele fica em pé, e a primeira coisa que o bebê girafa aprende é o quê? Correr. Sabe por quê?
senão ele vai ser atingido pelos predadores. Nasce com uma quantidade muito grande de autonomia. O bebê humano é assim? Quando você nasceu, foi assim? Você precisava que alguém te alimentasse, que trocasse as suas fraldas, que te protegesse. Pode passar. Então, o bebê humano, quando ele nasce, ele é totalmente dependente de cuidados básicos. Mas não é só de alimento, de trocar as fraldas e de ser protegido. Ele nasce precisando que alguém o ame, que alguém o respeite e que alguém o valorize. Quer conversar sobre sexualidade sadia? Pense, você teve alguém que te amou, te respeitou e te valorizou? Isso te dá autoconceito forte. Isso te dá uma boa autoestima. Você vai aprender a se valorizar no seu corpo e nas suas emoções. E você vai aprender a esperar. Perceberam a origem das coisas? Aí, quando a gente fala desses temas, a gente começa a pensar aonde? Como nós fomos criados. E a importância dessa criação para o nosso desenvolvimento. Eu, particularmente, acho que toda a igreja precisava ter um curso, né, semelhante ali na igreja católica, tá? Um curso de noivos, com educação básica, para quem quer ter filhos, porque hoje muitos casais não querem ter filhos, não vou discutir isso, mas a questão é, quer ter, vamos ter princípios básicos, para essa educação não ser terceirizada, para essa educação não ser negligenciada. E quando eu estou falando, gente, eu estou falando de uma educação muito importante na primeira infância, primeiros anos de vida, relação de apego, relação de confiança. Ali são lançadas as melhores sementes. Os bebês, esse bebê aí, ele é muito inteligente. Ele não tem repertório de linguagem, mas ele tem uma inteligência fantástica. E ele aprende. E aprende com essa relação que o papai está fazendo aí. Vou te usar. Tio, ok. Aprende com essa relação que você está fazendo aí. Ó, isso aqui, ó. Bebê sabe o que é bom, ok? Ele não tem repertório. O que vai acontecer se tirar desse colinho gostoso? O repertório dele é esse. Mas ele sabe. E ele sabe desde onde? Do útero. Porque o sistema nervoso é formado a partir do 4º mês. Então, ele sente o que é bom. Tá? E ele sente também o que é ruim, ele sente o que é rejeição, ele sente o que é abandono, ele sente essa ansiedade do lar. Bola para frente. Bom, gente, vocês estão olhando para mim e pensando, nossa, isso é muito complicado, isso é muito difícil. Educar uma criança não é algo simples. Vai precisar de muito investimento, de 2 coisas aqui. Tempo e energia. Tempo e energia. E aí são 2 coisas que esse século tem roubado de nós. Nós não temos tempo, porque nós trabalhamos muito, todos querem ter recursos, eu compreendo isso, eu também quero. Todos querem ter recursos para dar um pouco mais de conforto para a sua família. Todos querem ter alguma, né, não passar necessidade. E aí a gente emprega muito tempo trabalhando e estudando. E o que acontece no final do dia, quando a gente chega em casa? A gente vai dar o quê? O bagaço. E é esse momento tão ansiado que a criança passou o dia esperando pela gente, a gente perde. Porque ela também talvez estivesse envolvida em várias coisas. Depois a gente reclama que as crianças são hiperativas, né? É escola, é esporte, é música, é inglês. Para quê? Para poder permitir que a gente trabalhe e estude. E no final do dia a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para perguntar, a gente fica incomodado se a criança começa a chamar muito, mãe, mãe, ou mãe, porque todas as frases começam com mãe. Todas, eu já reparei isso.
Todas começam com mãe. Ô mãe, 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 ô mãe, ô mãe, ô mãe. E aí o que você vai fazer? Ah, menino, não enche minha paciência, não. É aquela hora de você sentar e dar atenção. Energia, não temos também, porque se o nosso tempo é dedicado a outras coisas, a gente não vai ter energia para o nosso cônjuge. Vamos falar da sexualidade dos cônjuges também, a gente não vai ter energia para ter atenção. Não estou falando de sexo só também, não. Estou falando de atenção. De ouvir, de conversar, de dialogar. A gente não tem, a gente está cansado. A gente está igual aquele hamster, que corre, corre, corre na rodinha e não chega a lugar nenhum. Meus amigos, meus queridos, filho não se cria na igreja. Ó, já choquei vocês. O filho, geralmente, ele é criado aonde? Interajam comigo. Também não, erraram. Mais uma opção? Onde é que passa a maior parte do tempo? E aí, de repente, você chega para mim e diz, mas eu criei essa criança na igreja. Não criou. Você levou. Passou 1 hora, 2 por semana. Depende do tempo médio que se dá aqui. Às vezes 3 horas. Pensa o tempo médio. Pensa o tempo médio que os seus filhos passam com você. Agora contabiliza o tempo que ele está sofrendo influência e carga, influência e carga, influência ideológica pesada nas escolas. Desculpa chocar você, mas é isso. Então, se você não se voltar para esse tempo que você tem no seu lar, você não vai ter tempo nenhum com ele. Criação é diferente de educação. Vamos repensar? Vamos para frente? Pode passar. Não existe família perfeita. Porém, toda família é projeto de Deus. As famílias erram. Seus pais erraram com você e ainda vão continuar errando. Você já errou com seus pais e você vai continuar errando. Família perfeita não existe, mas toda família é projeto de Deus. Por quê? Porque nós não nascemos prontos. Vou te falar, talvez você nunca pensou em ser um missionário, mas você já é. Você é um missionário dos seus filhos. Você tem o privilégio de anunciar de modo afetivo, na convivência, quem é Deus para eles. Você é um missionário do seu lar, você é uma missionária no seu lar. Então, não existe família perfeita, pode passar, mas toda família é projeto de Deus. Igualmente, não existe igreja perfeita. Sabe por que não existe igreja perfeita? Porque a igreja é formada de famílias. E nós trazemos para a igreja a nossa marca. Então, tem algumas igrejas que são maledicentes, ok? Porque as famílias são maledicentes, elas estão trazendo esse conteúdo para a igreja. Tem algumas igrejas que são murmuradoras, ok? Porque essas famílias, o maior contingente, tem o murmúrio como pecado. Não existe igreja perfeita, porém, toda a igreja também é projeto de Deus. Deus quer que a gente cresça onde? Na mutualidade, nos relacionamentos. E é nos relacionamentos que muitas vezes somos feridos, e é nos relacionamentos que nós seremos tratados e curados também. Amém? Você pode ser uma fonte de cura para o seu irmão, para a sua irmã. Porque você é igreja, porque você é família, família espiritual, família sanguínea. Queira você escolher a ser uma fonte de cura e de edificação, e não uma fonte de destruição, amém? Bora para frente. Nessa família, nós vamos aprender sobre vivência e identificação. Como que a gente aprende a ser quem a gente é? Como que a gente aprende sobre identidade? Convivendo. Você já reparou que quanto mais você convive com uma pessoa, você daqui a pouco está sendo igual a ela? Você nunca pensou em falar uma gíria. Aí você começa a conversar com alguém que só fala gíria. Todo dia, toda hora. Daqui a pouco, o que você está fazendo? Falando gíria. Agora imagina a família. Vivência e identificação. Bora para frente. Vivência e identificação. Na família nós aprendemos. Mais o quê? Para frente.
Nessa família, então, dessa vivência, identificação, nós vamos aprender sobre identidade, quem eu sou. Identidade tem a ver com autoestima e autoimagem. O que é autoestima? Amor próprio. Amar ao próximo como? A ti mesmo. Onde que a gente aprende isso primeiramente? Minha querida, meu querido, bom dia, você acordou? Vem tomar café com a mamãe. Mas a gente aprende assim também. Ah, menina, sei quem você puxou. Ou aprende com o distanciamento. Autoestima e autoimagem. O que é autoimagem? É como eu me percebo. Eu olho no espelho, ou eu olho, não consigo sequer dar conta de olhar no espelho. Me acho feia, me acho gorda, me acho burra. Me acho. Os primeiros locais de bullying, de violência psicológica estão na família, infelizmente. E a gente começa a se perceber pelo olho do outro. Entenderam isso? A gente começa a se compreender pelo olhar das pessoas significativas para nós. Tá? Isso começa a construir identidade, é uma construção. E os elementos são dados de modo afetivo. Na adolescência, a gente começa a rever isso. E aí começam os protestos. Mas o que é sólido, o que foi plantado, o que foi semeado, fica. Propósito. Na família, nós aprendemos sobre propósito. Lembra? Deus tem um propósito celestial. Quem são os primeiros a anunciar a relevância da minha existência? Papai e mamãe. É a partir desse anúncio diário, afetivo, na convivência, que eu vou percebendo que eu tenho valor, que eu tenho um propósito nesse mundo, um propósito relevante. Se eu não encontro nenhum propósito na minha vida, eu sou um alvo fácil para quê? Para relacionamentos destrutivos, também para minha automutilação e para o meu suicídio, para me machucar. Eu preciso entender da minha relevância. Eu preciso estar segura da minha relevância. E a família, ela dá suporte para isso. A igreja pode ser reforçadora. A igreja, ela tem um papel de reforço nesse papel aí. Mas é na família que nós vamos aprender sobre identidade, propósito e pertencimento. Eu faço parte de algo maior. Eu faço parte de um lugar que me ama. Eu não preciso sair como uma borboleta pousando de tribo em tribo, de grupo em grupo. Eu faço parte de um lugar onde eu sou amado e onde eu sou respeitado. Isso vai desembocar onde, gente? Sexualidade. Se eu sei quem eu sou, se eu sei qual é o meu propósito de vida, se eu estou seguro disso, se eu sei de quem eu faço parte, dificilmente eu vou ter dificuldade de dizer não, de me desalinhar em ideologias, em confusões, em sugestões do maligno. Compreendem? Claro, se alguém não concorda, eu sei que eu estou falando aqui da frente com o microfone, parece distante, eu posso descer e falar aí pertinho também. Eu gosto até de ouvir o público. Se alguém tiver pergunta, acho que o pastor não se importa, né? Então, tem até um... Esse é para mim? Ah, tá bom. Okay. Então, se alguém tiver pergunta também, pode até o final, algum comentário, tá bom? Tudo bem? Ok. Próxima. Como que vai se dar essa construção toda? Só para reforçar. Nesses relacionamentos com pessoas significativas para nós. Ok, gente? Então, identidade não nasce pronta. Propósito não nasce pronto. Pertencimento não nasce pronto. Você não nasce com uma mochila disso. Nós amamos porque alguém nos amou primeiro, a começar em Deus. Nós aprendemos o que é amor, respeito, o que é esperar dentro de casa. Nós aprendemos como é tratar uma mulher dentro de casa. Nós aprendemos como tratar com respeito
o homem dentro de casa. Nós aprendemos sobre respeito ao corpo dentro de casa. Nós aprendemos a não defraudar o corpo de ninguém dentro de casa. Nós aprendemos a não defraudar as emoções de ninguém dentro de casa. Porque quando for sugerido lá na escola, você ainda não beijou na boca de fulano? Você não quer fazer parte dessa tribo? Olha, se você beijar na boca de fulano e fizer parte dessa tribo, você vai ser mais popular. Você vai ter um lugar para você correr. Um lugar que te apoia, um lugar que te acolhe, um lugar que te compreende, um lugar que te reforça. E esse lugar é aonde? Dentro de casa. Família é algo muito importante. E se você não teve isso, você não precisa perpetuar isso para gerações seguintes. Cabe a você quebrar o ciclo. Quantas vezes eu recebo homens que nunca conseguiram dar um abraço nos seus filhos homens? Não conseguem. Quantas vezes eu recebo pais que não conseguem dizer eu te amo para os seus filhos? Que não conseguem elogiá-lo, só vem o erro, só vem a crítica. E afundam e destroem a autoestima e a autoimagem que está em construção. E aí essa criança entra numa roda de perfeccionismo. Eu tenho que fazer tudo sempre muito bem e perfeito, porque assim eu serei aceito, aprovado e amado. Ansiedade, muitas vezes, é sinal de falta de amor na nossa vida. Porque se eu fizer tudo certinho, dessa vez vem a estrelinha. E aí a gente tem um exemplo de Deus Pai, que ao olhar para Jesus no batismo, e ele não tinha feito nada ainda ministerialmente, o que ele diz? Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Meu filho, meu pertencimento, amado, sentimento, afetividade, em quem eu me comprazo. Moleque, você é bom, hein? Eu me orgulho de você. Você não fez nada ainda, mas eu me orgulho. Você é meu filho. E às vezes a gente precisa chegar para o nosso filho e para a nossa filha, abraçar e dizer, eu te amo. Sem ter feito nada para merecer, só pela existência dele. Entende? Então a gente aprende isso aonde? Pode passar. Na família. Então, gente, agora a gente chega aqui no ponto central da nossa fala. A família pode ser um local de refúgio. Tem até um livro da doutora Ilma sobre isso, né? A família pode ser um local de refúgio, de apoio, de encorajamento. Mas ela pode ser um local de risco para a nossa sexualidade, para a nossa vida. Ela pode ser um local de desafio. E desculpa, essa palavra, ela também me mexe comigo, né? Porque quando eu estou montando os slides, eu fico lá toda a vida, gente, será que eu estou, né? O pregador, ele recebe primeiro para depois dar, não é assim, pastor? Então, a pessoa que ministra, a pessoa que dá aula, a nossa família, ela pode ser essa fonte de refúgio, de apoio, de encorajamento, ou pode ser um local de risco. Para quem você corre quando você está com problemas? Quando você sai do seu trabalho, homem ou mulher, a sua vontade é ir para casa? Eu lembro uma vez que eu fui deixar uma amiga em casa. Eu estava dando carona a ela. Aí, quando nós fomos aproximando da casa dela, ela disparou a chorar muito, que ela não queria subir. Família cristã. E eu fiquei assim, falei, puxa, você quer ficar um pouquinho aqui, quer ir para outro lugar? Ela, não, ora por mim, porque lá em cima está muito ruim. Está muito ruim entrar na minha casa. E às vezes é esse sentimento. Às vezes você chega e se tranca no seu quarto. Você se alimenta no seu quarto. Você faz tudo no seu quarto. Porque você não quer partilhar nada. E esse é o momento dos riscos para a nossa família. Existe influência ideológica? Existe. Mas se a gente não estiver bem em casa, a gente não vai resistir, entende? A gente precisa se voltar para a nossa família. Pode passar.
E aí eu vou começar a falar sobre alguns riscos para essa família. Nós estamos no mês do Maio Laranja, o mês onde é focado a prevenção e o enfrentamento do abuso sexual infanto-juvenil. Você sabia, pelos dados que nós temos, de que dos dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, cerca de 75%, quase 76% dos casos de abuso, eles ocorrem no ambiente domiciliar? Você sabia disso? Pais, padrastos. E abuso sexual não é algo que se dá apenas quando ocorre penetração, ok? Nós estamos falando também de molestamento, de blá, 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 de olhar a criança ou adolescente nu, ou se expor de uma maneira assim também. Abuso é uma invasão de limites. Olha, tem um risco aqui, eu não posso passar. Aí, se eu passei um dedinho, é abuso? É abuso. Eu invadi. Débora, isso é exagero. Se eu tivesse botado o pé todo, um dedinho é abuso. É invasivo. 76% no ambiente domiciliar. Nós precisamos preservar os corpos que nos foram confiados. Né? Próxima. Vou citar aqui o exemplo da Cláudia Gimenez, de como essa atriz era da Globo, ela é bem conhecida e é um exemplo público, por isso que eu trago, ok? Como o abuso pode detonar, tá, o desenvolvimento de uma criança. Pode passar. Esse relato é dela, tá? Ela deu esse relato, esse depoimento numa revista, numa reportagem antes dela morrer, né? Cláudia Gimenez revelou ter sofrido abuso sexual de um vizinho quando tinha apenas 7 anos. Só tive coragem de contar para minha mãe aos 18 anos, depois que meu pai morreu. Isso atrasou muito o meu lado, desabafou ela, enfatizando a gravidade do problema. Os pais precisam tomar muito cuidado. Nunca devem deixar os filhos frequentar sozinhos a casa de outras pessoas, por mais respeitáveis que pareçam. Cláudia conta ainda ter amargado na adolescência a rejeição dos rapazes por ser gorda, o que a levou a tapar o buraco do afeto com mulheres. Casou-se então com a personal trainer Estela Torrião, com quem ficou por 10 anos. Já separada, surpreendeu a admitir em 2008 o namoro com o ator Rodrigo Favanello. Que confusão, né? Que confusão. E que dificuldade para revelar o ocorrido. Viram? Se a casa é um local de refúgio, onde eu corro no primeiro desafio, e ela tem que aguardar dos 7 até os 18 anos, quando o pai morre, para ela finalmente revelar o que aconteceu com ela. Próxima. Aí, só para fechar a parte dela, de repente você pensa, então ela não foi responsável pela questão da conduta sexual dela? Sim, ainda que reativa, ok? Então, Romanos nos lembra que todos nós daremos conta dos nossos atos a Deus. E aí esse autor, que eu gosto muito, ele diz o seguinte: tornara-se evidente para mim que a homossexualidade não passava de uma reação pecaminosa minha aos pecados cometidos contra mim, bem como as feridas que esses pecados provocaram em minha alma. O homossexualismo, portanto, era uma defesa erigida por minha alma para lidar com a dor. O que eu estou tentando dizer para você, que não existe base em nenhuma pesquisa para demonstrar que o comportamento homossexual seja de causa genética. O máximo que se tem é predisposição. Ainda assim, você precisaria de ter um disparador do ambiente, e ainda assim, genética não sela o comportamento de ninguém. Nós somos seres que podem fazer escolhas. Por mais vontade que a gente esteja, por mais desejo, por mais impulsos que a gente tenha, nós podemos fazer escolhas.
A questão é, não somos responsáveis pelo que nos fizeram, mas nós vamos ter que arcar e lidar com a forma como a gente vai reagir ao pecado do outro sobre nós, ok? Agora, quando a gente fala isso no meio adulto, a gente consegue dialogar, mas e a criança de 7 anos, como a Cláudia? Como é que lida com isso? Lida com o silêncio, lida com a vergonha, lida com o medo e leva a carga para a vida. Próxima, por favor. Influências, então, não são determinações. Sempre podemos decidir sobre o que fazer com aquilo que a vida coloca diante de nós. Será essa decisão que, em última instância, determinará o nosso destino. Nós somos nossos sentimentos, nós somos nossos desejos, nós somos nossos traumas, ou nós somos as nossas escolhas diante dos traumas, dos desejos e dos sentimentos. Compreenderam? A chave está aqui. A chave que pode girar. Próxima. Pornografia. Outro fator de ameaça. Crianças. Cada vez mais cedo estão vendo pornografia, estão tendo acesso, porque todos têm o quê? Um aparelhinho maravilhoso, que ajuda a gente poder descansar, não é, papai e mamãe? A gente está tão cansado, bota um aparelhinho lá. Cada vez mais porta de acesso. Então, crianças, adolescentes, jovens, adultos, casados, cristãos. Eu não vou exagerar muito, mas eu diria que muitos estão encharcados, muitos cristãos estão encharcados no vício da pornografia. Porque a quantidade de pessoas que procura com esse problema é muito grande. Então, no Brasil, há 22 milhões de pessoas que assumem consumir pornografia, 76% são homens, 24% são mulheres. Dados relevantes. Próximo. Tudo isso por conta de quê? Uso excessivo de telas, que além de uma série de outros problemas, miopia, geração dos míopes, ansiedade, depressão, por conta das redes sociais, ainda traz também esses conteúdos inapropriados, não é? O Brasil ocupa a 4ª posição como país com o maior número de viciados, eu estou falando de vício em aparelhos. Próxima, por favor. Violência doméstica. 3 a cada 10 brasileiras já sofreram violência doméstica. 3 a cada 10. A nossa família está em risco. Porque a violência doméstica começa quando? Qual é o primeiro tipo de violência? Não é a física. Interajam comigo. Qual é o primeiro tipo de violência? Verbal ou psicológica. É o grito, é o xingamento, é o desdém, é o desprezo. É uma alienação dentro do lar. Para chegar no físico, é pulinhos. São pulinhos. Agora, essa semana, eu ouvi um relato de uma mulher que é cristã, que trabalha com aconselhamento, inclusive na igreja dela, e ela não quer se divorciar do marido, que só está faltando um tiquinho, assim, né? Grito todo dia, xingamento, um transtorno, né? Eu digo, olha, cuida da tua integridade, porque que adianta preservar um ministério? Desse jeito, sem vida, você não vai ter vida. Calma, né? Próxima. Outra, risco para a nossa família, infidelidade conjugal. Um aplicativo fez uma enquete, um estudo, e demonstrou que, sobre relacionamentos conjugais, no Brasil, 7 em cada 10 brasileiros, eu disse 7 em cada 10 brasileiros, apontam que é possível amar e ser infiel. E que o Brasil é o país mais infiel da América Latina. Dias difíceis. Que dias difíceis. Né? De fato, o amor vai esfriar, não é? Já está esfriando. Próxima. Liberalismo.
sob uma bandeira muito legal e conveniente de respeito, porque respeitar, nós precisamos respeitar. Mas vocês entendem o que está por trás desse respeito? A diversidade não é só respeito, não é só tolerância. O que está por trás? Pode passar. A permissibilidade. Ah, mãe, qual que é, né? Não tem nada a ver, né? Ah, mãe, todo mundo faz isso, qual o problema? Ah, mãe, não... E aí? O liberalismo disfarçado dessa permissibilidade próxima, o que nós vamos ver? Daqui a pouco nós somos estimulados também, ó. Você é muito careta, você é muito ultrapassado, ser diferente que é legal, né? Vamos desfazer esses conceitos aí. Afinal, você é o quê? Você é cis, trans? A gente nem sabe, né? Qual a sua praia? Essa sexualidade fluida, você é o que você sente. Hoje você pode estar com seu esposo, amanhã você está com uma amiga, hoje você beija na boca de fulano, amanhã você beija na boca de ciclano. E aí, o que tem? Qual o problema? Nada a ver, né, pastor? E as coisas vão, como água, se perdendo pelos dedos. Você não consegue falar de princípios com adolescentes, porque eles também não têm princípios. Boa parte de trabalho com adolescentes que eu já fiz, eu não consigo ter conversa, ter diálogo. Por quê? Porque não houve diálogo antes. Eu passo, sabe, boa parte do tempo fazendo o quê? Evangelizando. Evangelizando um filho de uma família cristã. Porque ele não teve antes. Então fica difícil encontrar um ponto onde a gente concorde, porque tudo é fluido, tudo não tem nada a ver, tudo é permissivo. Próxima. E aí, ó, se você não me aceita também, pastor, ó, é o seguinte, eu tenho que me aceite. Se os seus pais não querem que você seja uma drag queen, ok, procura novos pais. Se os seus pais não querem que você seja trans, procura novos pais. Se os seus amigos, a sua igreja não quer, procura outros. Então, essa cultura da descartabilidade, ela vai destruindo. E aí nós temos também o apoio jurídico. O que iremos fazer? E você ainda está dormindo. Você ainda está achando que a coisa é brincadeira? Que é só uma teoria de conspiração? Que na sua casa não acontecem essas coisas? Que na sua igreja não entram essas coisas? Desculpa, não quero ser fóbica, nem te levar à fobia, mas precisa acordar um pouquinho. Esse é o nosso mundo agora e para pior, ok? Próxima. Então, nós vamos ter aqui, para quem não está sendo aceito aqui, uma outra família. Não cantou-se aqui no início? A pessoa até falou, olha, se você é solteiro, você não tem família aqui, nós somos uma grande família. Ali também. E aí? Ali também é uma família. Ali também eles estão vivendo identidades, propósitos, pertencimento e a sexualidade deles. É isso. Como nós vamos reagir diante disso tudo? Próxima. Então, pessoal, voltamos aqui. Olha para você, olha para a sua família. E antes de sair culpando o seu cônjuge, antes de sair culpando os seus filhos, antes de sair culpando os seus pais, como é que você está se vendo nessa família? Você é apoio? Ou você é risco? Ok? Próxima. Como você se sente em relação à sua família? A sua família de origem e a sua família atual? Como você se sente? Próxima. E aí, gente, antes de ir para frente um pouquinho, alguma pergunta, algum comentário? Deixar vocês à vontade, ok? Não sei se vocês ficam constrangidos de falar assim. Se tiver, tudo bem? Posso continuar? Então, vamos lá, caminhar mais um pouquinho. O que eu quero deixar para vocês diante desse cenário?
Primeiro, que nós precisamos voltar a nos importar com a nossa família. Nós precisamos voltar a nos importar com a nossa família. Sua família não é só uma agremiação de pessoas onde um trabalha, outro paga a conta, onde um faz a comida, um estuda e as pessoas nem dialogam. Existe um propósito para vocês estarem juntos. Então, nós precisamos voltar a nos importar. Pai, importe-se com seus filhos, assim como Mordecai, que era um pai adotivo, se importou com a sua filha Esther, e deu um futuro para ela, e deu assistência a ela, e deu suporte a ela. No momento de crise, ele estava junto, desafiando ela a ser muito além do que ela estava sendo, apenas a rainha, porque ele conhecia a filha que tinha, e ele foi no ponto para desafiá-la. Então, pai, eu preciso que você volte a se importar com seus filhos e com suas filhas. Mãe e avós, eu preciso que vocês voltem a se importar com seus filhos e com seus netos. Avós, ponham por terra essa piadinha de que vocês estão aí para estragar neto. Pelo amor de Deus, vocês não estão aí para estragar neto. A família precisa de apoio. O seu filho, ele precisa de apoio com seus netos. Lloyd e Eunice tiveram um papel fundamental na vida do pastor Timóteo. Nós precisamos de mães e avós assim. Pais, importe-se com seu filho, assim como Abraão se importou com a família futura de Isaac. Eu sei que hoje não tem como a gente mandar um servo, trazer uma mulher para o filho, como Abraão fez. Mas o exemplo de Abraão, ok? O exemplo, ele estava envelhecendo, ele já tinha conquistado tudo, ele já tinha criado o filho, ele agora que se vire. Não, é até bom ele ficar dentro de casa, porque assim ele cuida de mim na velhice. Abraão se importou, fez o servo jurar, mandou ele lá, buscou uma mulher que não fosse daquele sincretismo religioso e trouxe para o seu filho. Ele se preocupou com o futuro dele. Senta com seu filho, ora com ele, conversa, dialoga, não deixa a coisa passar. Próxima para frente. Nós precisamos voltar a viver a vida comum do lar. Pedro, ele dá essa palavra muito para os maridos, para os homens, mas olha, hoje todos nós trabalhamos, homens e mulheres estão trabalhando, então nós precisamos voltar a viver a vida comum do lar. Não dá para ficar terceirizando mais. Viver a vida comum do lar significa participar, conviver, interagir para poder pastorear e compartilhar de todas as coisas dentro da casa. Conversar, perguntar, se expor também. Orar junto, orar, fazer propósitos de oração. Não dá para a gente brincar. Para frente. Com isso, gente, quando você começa a se importar pela sua família, sabe o que acontece? Você previne a orfandade dentro do seu próprio lar. O pior órfão é o órfão dentro da família. É o órfão de pais existentes. Quando você começa a se importar, você previne a orfandade dentro da família. Próxima. Você previne o distanciamento, seja de casais, seja de irmãos, seja de filhos com pais, de pais com filho. Quando você começa a se importar, alguma coisa acontece, não é mais a mesma coisa. Porque importar significa amor, importar significa pagar o preço,
para haver comunidade, para haver comunhão. Próximo. Quando você começa a se importar, você previne a violência, seja ela psicológica, seja ela sexual, seja ela doméstica, seja ela patrimonial. Como tem marido dando calote em esposa e esposa dando calote em marido? Não consegue estabelecer um diálogo mínimo sobre as contas do lar. Tem esposa ou marido que pega o cartão e mete o pé na jaca e nem fala. Vocês estão rindo, eu estou com uma situação desse tipo. Falta de respeito, falta de diálogo. Tudo bem que é casado, mas e aí? Não tem diálogo? Não tem. Próxima. Quando você começa a se importar, você previne o uso de telas excessivo, a pornografia, o vício em jogos e a infidelidade. Quando você começa a se importar, você cria estratégias para ocupar o tempo, para fazerem coisas juntos. Você não deixa Deus dará. Você se envolve. Você caminha. E olha, o vício em jogos é algo assim, complicadérrimo com os adolescentes, sabe? Horas e horas jogando, né? Estou com uma situação lá de uma família que a filha não sai nem para se alimentar do quarto. É o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Horas e horas, horas e horas. O que começa com uma distração, uma curiosidade, entra num ciclo absurdo, tá? De ócio, de ociosidade, de falta de propósito, tá? Próximo. Quando você começa a se importar, você previne a falta de informação. Eu costumo dizer que, normalmente, as crianças que são presa fácil do abuso sexual são aquelas que não têm em casa suporte afetivo e nem informação. Se você é pai e mãe presente, se você dá suporte afetivo e dá orientação, essa criança possivelmente ela não vai sofrer abuso. Aqui eu só coloquei alguns modelos de livro, ok? Mas existem tantos e tantos, esses aqui são muito conhecidos, né? O Segredo da Tartanina, O Segredo do Segredíssimo e Pifo e Fifi. São muito conhecidos, mas tem muito livro bom, cristão e não cristão, ok? Tem muito livro bom. Se você sente dificuldade de sentar e conversar com o teu filho, porque às vezes você fica constrangido, compra um livro e vai seguindo, vai lendo junto. E a melhor forma de você começar a conversar sobre sexualidade com seus filhos, vou te dar a dica, é falando sobre cuidado do corpo, porque é coisa neutra. E aí você vai ampliando o diálogo. Próximo. Previna, 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 previna. Família que é local de refúgio, de apoio, de encorajamento, ela trabalha na prevenção. Muita coisa pode ser evitada na prevenção. E aí, mas e se algo acontecer? Se algo acontecer, não negue, não ignore, não seja indiferente, lide, senta, acolha, envolva, conversa, escute. Você já ouviu aquele ditado que os piores cegos são os pais? Todo mundo já percebeu o problema e os pais não? Isso é um ditado, né? Aliás, a gente tem uns ditados, né? Enfim, é muita dor, não é? Às vezes todo mundo já percebeu. O que é melhor? Ignorar. Dói menos. Mas não é assim que a gente vai lidar. Por isso que eu preciso que você volte a se importar. Para frente. Como faremos isso? Aprendendo a ouvir, aprendendo a valorizar, aprendendo a levar os outros a sério. Como é que você escuta a sua esposa? Como é que você escuta o seu marido? Como é que você escuta os seus filhos? Como é que você escuta os seus pais? Você interrompe quando eles começam a falar? Quando eles começam a falar, você dá as costas e vai embora? Ou quando eles estão falando, você pega o celular e fica lá? Tá. Daqui a pouco eu faço, tá?
falta de educação, falta de respeito, falta de valorizar o outro, falta de levar o outro a sério, de não tratar o outro com piadinhas, com desdém, com desprezo. Meus irmãos, queremos ser santos? Queremos? Começa a exercitar. Sua família vai ser um local de santidade. Seu pastor não vai ter que marcar tanto gabinete. Porque a família começa a ser o local de quê? De refúgio e de levar todo mundo a sério. Próxima. Então, no aspecto emocional, eu estou caminhando para concluir, ok? No aspecto emocional, todos nós precisamos de 3 coisas. Precisamos ser ouvidos, nós precisamos nos sentir amados e nós precisamos ser levados a sério. Observe Deus Pai fazendo isso com seu Filho Jesus, aquele versículo que eu citei. Tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o meu Filho amado. Olha como Deus está sempre reforçando, né? O amor. A Ele ouvir. Aí Jesus ora a Ele, Pai, glorifica o Teu nome. Aí Deus, Pai, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Deus quis que o mundo inteiro soubesse que a vida de Jesus tinha preenchido todas as suas expectativas e glorificado o seu nome. Deus, o Pai perfeito e ideal, elogiou o seu Filho e o fez publicamente. Se o Pai de Jesus considerou importante elogiar seu Filho de forma audível, mesmo quando ele tinha mais de 30 anos, o que dizer de nós? Valorize os seus filhos. Elogie a sua esposa, elogie o seu marido, elogie os seus pais. Jovem, adolescente, elogie os seus pais. Exercite, isso é um exercício. A gente está perdendo as nossas habilidades sociais. E a culpa não é só da pandemia. Nós estamos perdendo o amor, a gentileza, a ternura, a educação e o respeito. A gente começa a exercitar em casa e leva. Quer uma grande revolução na igreja? Exercita em casa. Quer uma grande revolução nessa vizinhança? Exercita na sua casa. Essa é a grande revolução. Passa, por favor. Paus e pedras partem ossos, mas as palavras partem o coração. A morte e a vida estão no poder da língua. O que você escolhe? Passa. A dura experiência tem me ensinado que as interações familiares ou a falta delas preparam o terreno para todo tipo de comportamento perigoso e autodestrutivo. Do ponto de vista meramente humano, hábitos e mágoas são muito difíceis de reverter. Porém, nada é impossível para Deus. Muitos entram no caminho das drogas, da prostituição, da promiscuidade, do homossexualismo e até do suicídio. Na maioria dos casos, essas pessoas não tiveram quem as ouvisse, que não foram valorizadas e não foram levadas a sério. Boa parte de trabalho que a gente faz de aconselhamento ou de terapia está onde? Na escuta. Escuta compassiva, escuta empática, escuta sem ouvido religioso, ok? Escuta. Uma escuta que demonstra que eu me importo com o outro. Pode passar. Então, nós temos que ficar atentos aqui, ó, dor emocional, crenças falsas, influência dos amigos e religiosismo. Dor emocional, esses problemas todos que a gente foi citando aqui. Crenças falsas, eu acho que eu não sou boa, eu não sou capaz, né, eu não consigo. Tudo fruto o quê? Dessa infância, dessa adolescência que me botou em xeque. Influência dos amigos, a galera está indo para um lado. E o religiosismo. Religiosismo não tem a ver com relação, ok, com Deus. É aquele religiosismo do tipo, faça isso, não faça aquilo, ou seja, não opera milagres, não opera libertação. Deus fica muito distante para nós. Tá? Próxima. Então, agora, vamos pensar em estratégias? Nós precisamos fomentar a criação de redes de apoio. Casais,
Casais fortalecendo o outro, não é falando mal do outro, nem julgando o outro. Adolescentes, fomentar a rede de apoio. Jovens, também fomentar a rede de apoio. A nossa família precisa ser essa rede de apoio. Passa. Pais, invistam tempo e energia na sua família. Eu sei que você tem que trabalhar, eu sei que você tem que pagar suas contas, eu sei que você tem que estudar, fazer aquela MBA para ter um futuro melhor, para dar um futuro melhor. Mas o tempo passa. E a conta chega. E quando chega é bem alta, tá? Próxima. Cônjuges, sejam parceiros nesse propósito. Parem de brigar. Parem de dizer de quem é a culpa. É deprimente. Marido jogando culpa na mulher, mulher jogando culpa no marido. Desde o Éden. Não tem a serpente, né, para a gente culpar. Então, a gente precisa trabalhar com ritmo de parceria. A gente precisa ter um planejamento. Onde a gente quer chegar com essa família? E aí a gente ser parceiro, mais parceiro. Um ajuda o outro, um apoia o outro. Não é puxar para trás, entende? Se você quer mudar o mundo, vá para casa e ame sua família. Teresa, né, de Calcutá. Próxima. Filhos, agora para vocês. Perdoem os seus pais no que eles erraram. Escolham não repetir os mesmos erros. Escolham superar como José do Egito. Conheça a história de José de Egito. Se você sofre algum tipo de violência, procure ajuda. Não fique em silêncio. Quebra o ciclo. E aí fica esse versinho de Malaquias, né? Convertereis o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nessa manhã, você está recebendo uma palavra. Você pode escolher que essa palavra germine no seu coração e você se converter em relação ao seu pai, ou você continuar aqui, ó. A gente não está falando de conversão, de salvação, ok? A gente está falando de mudança de direção. Você, papai e mamãe, você está recebendo uma palavra, você pode converter em relação aos seus filhos ou ao seu cônjuge. Ah, mas eles que erraram. Não, ele que tem que me pedir desculpa. Isso é uma afronta. Eu ir lá procurar esse moleque depois do que ele me fez. Ok? Você também tem essa escolha. Continue aqui, ó. E ele vai continuar lá, ó. Ah, mas ele tem que vir primeiro. Sabe quem tem que ir primeiro? Quem recebeu a luz primeiro. Então, se você está aqui nessa manhã, alegria ou desafio para você. Então, ó. Viu? Se precisa de ajuda, pede oração. Olha, eu sei que o que aquela mulher falou lá, até faz sentido o que ela falou, não gostei não, mas faz sentido. Mas eu não dou conta, então pede oração. Abre o seu coração. Pede oração, pede para alguém orar por você, para ir quebrando, tirando. Você ora junto também. Aí Deus vai tirando essa dureza do coração, essa mágoa que virou orgulho, que virou amargura. Porque a dor emocional, gente, quando ela não é curada, ela vira essas coisas. Fica duro o coração. Aí Deus vai tirando, até você começar a fazer esse movimento aqui. Para encerrar, o que temos? Vamos ler juntos esse? Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Não tem como, né? Eu vou pedir um desafio. Vocês ficaram tão quietinhos, então agora eu vou pedir um desafio. Se você está longe do seu pai, da sua mãe, você se importaria de sentar ao lado? E se você está longe do seu esposo, da sua esposa, você se importa de sentar ao lado? Posso mexer um pouquinho com vocês? Pode deixar que é simples, tá? Só estou pedindo para vocês fazerem isso. Você está sem ninguém? Tá. Quem está sem ninguém, ok, né? Aí vai orar à distância, ok? Mas pode chegar em casa e fazer a tarefa. Ó, te deixei escapar, não. Então, vamos lá. Então, eu vou pedir, gentilmente, papai, mamãe,
filhos para sentarem juntinhos. Quem está sozinho aqui, não tem problema, você pode ficar em oração. Quando chegar em casa, você tenta fazer o desafio. Ah, mas eu não moro, eu moro no interior, moro em outro estado. Ó, a gente tem um aparelhinho que pode ser usado para o bem também. Ah, não precisa ser só para o mal, né? Aí o que eu vou pedir para vocês? Vou pedir duas coisas. Não é para fazer sermão, ok? Entenderam? Você consegue fazer um elogio? Pode começar com esse. Olha para quem está aí do seu lado, um elogio. Pois é, quem está sozinho em casa, depois marca, hein? Deu? Doeu? Não, né? Deu para fazer, né? O primeiro desafio foi tranquilo, tá vendo? A moça aqui nem tá pegando pesado com vocês, não, hein? Agora o segundo e último, senão vocês vão ficar chateados comigo, né? Pô, vai pedir um monte de coisa. Você pode orar. O que o Espírito Santo colocar no seu coração, e aí se são 4, um vai orar pelos 3 e vice-versa. Se são 2, um vai orar pelo outro. Se você está sozinha, ora à distância. Quando chegar em casa, se tiver condição, agarra e ora, abençoa. Coloca alguma coisa que o Espírito Santo te colocar ao coração. Pode tentar? Por favor? Sim, eu tenho que divulgar de novo. 40. Eu vou divulgar aqui de novo. Pode passar aqui, pode passar.
Amém? Glória a Deus. Estratégias podem ajudar. Jogos, passeios, refeições coletivas, desligar o celular, esportes, lazer. Mas se não houver o compromisso de cada um por sua família, isso vai ser tudo em vão. Vocês estão entendendo que é um compromisso que vocês precisam assumir? E que precisa haver esforço, disciplina para isso acontecer? Não se trata de quem tem razão, mas de cada um dispor a doar-se voluntariamente, para que haja paz. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que seja um tempo de paz, de perdão, de reconciliação. Tá? Muito obrigada pelo convite de novo, pelo acolhimento. Divulgo aqui de novo o nosso livrinho, se você quiser fazer contato comigo ao final. Aceito Pix, R$40 esse livro. E, pastor, estou te devolvendo. Ah, sim, eu não sei se vai abrir espaço para alguém fazer alguma pergunta ou comentário, tá bom? Aí é com o senhor, estou à disposição. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O senhor tem, né? Pode chegar. Isso. Amém. Quero orar por sua vida. Fica mais um pouquinho aqui, tá? Eu não vou abrir oportunidade desse povo perguntar hoje, não. Porque eles vão ficar com muitas dúvidas e a gente vai convidar a irmã um dia para poder voltar aqui, se Deus quiser. E a gente vai fazer uma roda de conversa, só de bate-papo. O pastor vai ficar aqui, nós vamos mediar em nome de Jesus. Eles vão mandando as perguntas. Vamos montar aqui um localzinho bacana para a gente, amém? Amém, irmãos? Tem muita coisa boa para a gente perguntar aqui, não tem? Eu, por exemplo, estou com alguns ali, minha língua está coçando. Se eu começar a perguntar aqui, aí eu falei assim, eu vou marcar um outro horário para poder vir aqui, a gente monta uma roda aqui, eu faço a moderação, eles vão mandando as mensagens, já vi essa ideia aí, a gente vai amadurecer, tá, Zé Roberto e Alexandre? Em nome de Jesus isso aí, tá? Para a glória do nome do Senhor, a gente traz novamente os adolescentes, os pais, vamos fomentar ainda mais. Glorifico ao Senhor, irmã Débora, por poder nos abençoar aqui nesta oportunidade, ser bênção em nossas vidas. Eu fico extremamente feliz em ouvir aquilo que Deus tem feito na sua vida, através da sua vida, e por nos abençoar nessa manhã. E sei que assim como eu fui, a igreja foi tremendamente edificada, muitas questões nós continuaremos assim a fomentar para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, vamos continuar investindo em nossas famílias, amém? Vamos orar, mais uma vez, quero orar por sua vida, tá? Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida da tua serva, que foi, ó Deus, instrumento usado por ti nesta oportunidade, e louvado, exaltado seja o nome santo do Senhor Jesus. Continue, ó Deus, abençoando a tua serva, protegendo e guardando ela, Pai, das astutas investidas de Satanás contra ela e a sua casa, Pai, porque ela, Deus, tem lidado e atuado num campo minado, num campo, ó Deus, muito sensível, e, ó Deus, o inimigo fica revolto contra, ó Deus, aqueles que assim se levantam, mas nós, nesta manhã, como tua igreja, nos levantamos para interceder pela tua filha, Pai, que ela seja guardada e amparada por ti, que o anjo do Senhor esteja acampado ao redor da tua serva, livrando-a de todo o mal e de todo o perigo, e que ela continue sendo usada pelo Senhor e para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só mais um momentinho, quero convidar o Ministério de Casais aqui, representado pela irmã Alexandre, irmão Zé Roberto. Olha, se você não adquiriu, eu já reservei o meu, vou deixar até com ela aqui, para poder ela depois dar deixar a assinatura dela para mim, que depois vai valer até mais, né? Depois, continua valendo os R$40, tá, irmão? Fica tranquilo quanto a isso, mas você vai ser tremendamente abençoado, saiba que você vai assim, ser abençoado nesse dia. Tem quantos, irmã? Tem 10. Então, calma aí. Deixa eu aproveitar aqui. Um é meu, né? Poder não ter confusão lá na porta. Vai ter gente que vai querer os livros, irmãos? Por favor, sai daqui, vem pegar aqui na frente aqui. Todo mundo é crente aqui. Quem quiser, eu já vou fazer de uma vez, tá, minha irmã?
Um é seu? Isso. Olha, é os 10 primeiros que chegar aqui e depois você passa lá não, né? O Pix vai sair daqui, né? Tem que entrar na conta dela ali, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Um para cá, um para lá. Aí, ó. Acabou 10, ó. Eu só fui entregando assim, tá bom? Aí, ó, acabou 10. Depois, se tiver mais lá, minha irmã, você pode enviar. Ó, quem quiser, tá bom? Já fizemos a propaganda. Quem quiser depois, tá? Você pode pegar. Faça uma lista, manda para o irmão Zé Roberto e para o Alexandre, vou mandar para vocês, tá bom? Tá? Então pode entrar aqui em contato com o irmão Zé Roberto e Alexandre, você que não pegou, hoje o Sema já ficou sem, né? Quem mais aí? Olha só o tanto de gente aqui, ó. Passa para o irmão Zé Roberto e Alexandre, tá? Eles vão estar no balcão de informações ali embaixo, ali depois, faça lá, eu quero o livro, tá? E aí dê o nome para eles, eles vão pegar, anotar, tá bom? Irmã Débora, depois passa a transferência, eles vão passar para você, tá bom? Em nome de Jesus, tá? A gente dá o jeito, né? Isso. O Pix do telefone? Então, olha só, quem pegou já pode fazer no Pix ali, tá? Já pode fazer no Pix ali para poder entrar esse valor já na conta da irmã, que assim nos abençoou nesta manhã. Já tá já? Por favor, irmã. Débora, nossa igreja agradece muito pela sua instrumentalidade no reino. A gente estava conversando, eu e o Zé, e eu, pastor, Lorena, a equipe do Ministério de Famílias, nós oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor estratégias para esse mês de maio. E Deus é tão bom, Deus cuida de detalhes, que tudo aquilo que Deus trouxe ao seu coração para você ministrar, não é, pastor? Até a conclusão, se o Claudinho puder voltar lá na conclusão, está no nosso planejamento do mês de maio, amém? Deus tem algo tremendo para fazer nessa igreja. E nós queremos, assim, singelamente te agradecer. Oi. Você é uma querida de muitos anos. Então, sinta-se abraçada, beijada, mas vocês podem abraçá-la depois, tá, gente? Obrigada. E olha só, Débora, você colocou ali, ó, estratégias, jogos, passeio, refeições. Gente, todo domingo de maio, no culto, você vai receber uma atividade surpresa da semana. Todo domingo. Então, domingo a gente anuncia a atividade surpresa para você fazer no culto doméstico. Nos grupos da igreja, vocês vão receber um roteiro referente à pregação, para que vocês coloquem em prática durante a semana. Além desse roteiro, Claudinho, pode colocar aí o desafio da semana. O desafio dessa semana: joguem juntos. Os jogos em família são excelente oportunidade para ministração mútua sobre emoções, conduta ética, respeito e apreciação da união um do outro, da presença. Que bom que você está aqui, que nós estamos jogando. É um excelente momento para você ministrar na sua família. Então, o desafio dessa semana, no culto doméstico, você vai louvar, você vai orar, você vai refletir sobre a palavra que vai ser trazida hoje à noite e você vai tirar um dia dessa semana para jogar dominó. Não sei o que você vai jogar, não tem o jogo. Faz um jogo da memória, corta um papelzinho, faz coisas iguais, uma bolinha, um quadradinho. Brinquem juntos, construam um jogo juntos, estejam juntos. Como você colocou ali, né? Você quer mudar o mundo? Volta para casa e cuide da sua família. Ame a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado, irmã Débora. Obrigado, irmão
Ministério de Casais, na pessoa do irmão José Roberto e Alexandra, que Deus possa nos abençoar ainda mais nesse mês da família, amém? Começamos com tudo, irmãos. Ontem tivemos uma noite abençoada aqui no The Change Plus, onde nós, com o nosso Ministério de Juventude e os pais, junto com os filhos aqui, foi uma bênção. Nesta manhã, podendo ser ministrados. E você viu? Falou 1 hora e um pouquinho, nem vimos o tempo passar. Quando eu fui olhar, eu falei assim, já passou isso? É bênção. Por isso que eu falei, vamos ficar à vontade aqui, e estamos concluindo no nosso tempo normal. E volto a dizer, você que pegou o livro, faça o Pix, já encaminhe aqui para o irmão Zé Roberto e irmã Alexandra poder fazer esse controle. E você que ainda deseja o livro, esteja procurando eles para poder estar assim depois entrando em contato com a irmã Débora, podendo pegar os livros e fazendo assim a entrega para vocês também. Vocês não vão deixar de ser abençoados com aconselhando cristãos em luta com a homossexualidade. Será uma bênção na sua vida, para você e nós, como igreja, estarmos trabalhando essa questão de uma forma prática, de uma forma onde nós possamos, assim, viver e ser igreja neste tempo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos encerrando nosso culto nesta manhã e logo mais à noite estaremos aqui, porque continuaremos a pensar sobre família. Ao longo de todo o mês estaremos, e domingo que vem, olha só, domingo que vem, além do culto à noite, que nós teremos um musical lindo, nosso coral Infanto Juvenil vai estar aqui, ministrando no Dia das Mães. Pela manhã, nós estaremos recebendo o pastor Manu Mesa Barba, que vai estar trazendo para nós também uma palavra de Deus no mês da família. Nós vamos estar recebendo ele aqui, ele vai estar falando para nós sobre lições de uma família abençoada, tá? Então, nós teremos escola bíblica dominical semana que vem, tá bom? Vamos ter um primeiro momento mais reduzido aí, para a gente passar a palavra para ele aí, lá por volta de umas 9h15, mais ou menos, já está passando a palavra para ele, para que ele possa falar nesse tempo adequado, e depois às 10 horas estaremos indo para a escola bíblica dominical, amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos colocar de pé então, para a gente orar, encerrar, irmos para nossas casas, e logo mais à noite nós estaremos aqui. Traga a sua família, Deus tem uma palavra de Deus. Eu vou até adiantar o tema da mensagem dessa noite, tá? O tema da mensagem dessa noite é: espere por sua família. Esse é o tema da mensagem nessa noite, amém? Então traga a sua família e vamos ouvir aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa manhã em que fomos tremendamente ministrados pelo Espírito Santo do Senhor. Obrigado pela tua serva, Pai, que trouxe essa palavra que vai de encontro aos nossos corações, às nossas casas, ó Pai, e nos ajude a sermos agentes de transformação dentro do nosso lar, mas também, ó Pai, dentro da igreja, na sociedade onde estamos inseridos, ó Pai, e que nós como igreja possamos fortalecer as bases da nossa família, para que possamos ser bênção, ó Deus, na comunidade onde o Senhor nos plantou, Pai. Deus, cuide de nossas famílias, e que nós possamos ser abençoados a cada dia mais pelo Senhor. Despeça-nos em paz, ó Pai, dê-nos um dia que a bênção do Senhor repouse sobre nossas casas, e permitindo o Senhor logo mais, possamos estar reunidos aqui para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, vá em paz, que Deus sustente e guarde a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.